Hola, ¿cómo se encuentran? Vamos para más un video de esa serie de semiología acá en este canal. Hoy vamos a hablar de la semiología de la cabeza y cuello y vamos a encerrar que serían los tópicos generales de la semiología. Aí después vamos a iniciar o que sería una semiología por sistemas en los próximos videos. Pero yendo ao tópico deste video em específico. Primeiro vamos delimitar o que seria a cabeça e o cuello anatomicamente. La cabeça primeiro compreenderia tudo que está abarcando o que seria a calota craniana superiormente, a face e a parte posterior, que seria a nuca. Pero la semiologia de la cabeça também é distinta, separando o que seria a calota craniana de la cara, ou a face. Então, vamos delimitar primeiro o que seria justamente a calota craniana. La calota craniana em la parte anterior, onde está o que seria o limite do hueso frontal, como está acá destacado em la imagem com la linha roja, donde empezamos em este pequeno releve ósseo chamado de glabela, que está justamente, é uma eminência que está na parte anterior, por em cima do que seria o vértice da nariz. Tomamos como um ponto de referência e aí traçamos uma linha. Esta linha vai seguir por las arcadas superciliares hasta chegar no que seria este limite acá, na parte anterior, que seria justamente uma articulação, um ponto de contato entre o hueso frontal e o zigomático ou malar. Acá vamos ter o que seria a parte anterior do que seria a calota craniana. Se nos desplazamos a uma imagem de perfil, seguimos justamente esta linha, pero agora vamos passar acá, por a apófise zigomática, que está na parte lateral do que seria a cabeça. Seguimos esta apófise, que vocês mesmos podem ir palpando-se para justamente poder delimitar melhor, ter já uma impressão tátil do que seria isto. E vamos seguindo a apófise zigomática hasta chegar em que seria a parte mais infero-posterior do hueso parietal, hasta chegar, por fim, na última parte, que seria em el hueso occipital. Mais precisamente na protuberância externa deste hueso. Aí, então, todo isto que vai estar por em cima desta linha vai ser a calota craniana, que seria justamente esta inclusão de huesos que vai dar a forma convexa do crânio. E tudo que está por debaixo, como está acá, é a face. Estaria compreendendo que seriam os olhos, a nariz, a boca, os lábios e também o que seria o mentón. E por debaixo, o que seria o cuello. E acá, pegando esta outra imagem acá, que o cuello também vai ter que ser delimitado a partir do que seria também o crânio ou a cara em si. Então, o cuello primeiro vai ser esse segmento cilíndrico que vai conectar da cabeça com o tronco, né, que seria a descrição anatômica, e que vai ter como borde agora superior o que seria o borde inferior da mandíbula e a base do crânio, que vai ser justamente nosso techo. Na parte inferior, que vai estar justamente agora delimitada por o que seria o borde superior do esternão, por em cima do manúbrio, mais precisamente que pode encontrar como a incisura jugular, que é esse borde superior do manúbrio do externo, que vai se estender hacia os lados a partir do que seria o borde anterior, ou se querem ou se preferem a cara superior das clavículas. E tudo isso vai seguindo justamente o corpo da clavícula hasta chegar justamente o que seria o acrômio e a espina da escápula. Se sigue justamente esses rebordes ósseos hasta chegar no que seria a apófise C7. Aí vamos ter o que seria o limite inferior e também posterior do cuello. E também, por la bibliografia, podem encontrar que os limites laterais seriam os grupos musculares. Estão insertados na parte anterolateral do cuello. Tudo isto vai compreender os segmentos que vamos abarcar no vídeo de hoje. Acá. Em el cuello, mais precisamente, vamos ter que, además do que seria a parte da piel, a parte muscular ou a parte somática das estruturas, vamos ter também um conteúdo mais visceral, que seria compreendido por os vasos carotídeos, o próprio sistema venoso jugular e os órgãos como a glândula tiroides, tráquea, esôfago. Esôfago, mais precisamente, eu já vou deixar mais a parte para o que seria a parte abdominal e as cadenas linfáticas cervicais. Então, vamos para o que vamos evaluar neste exame semiológico da cabeça. Começamos desde a parte mais superior do que seria o cuero cabeludo, que também pode apresentar manifestações que são responsivas a outras enfermidades sistêmicas, justamente por conta da fragilidade que o pelo, ou justamente a raiz do pelo, pode demonstrar, dependendo de como se vê afetado por uma manifestação de uma enfermidade. Vamos ter a própria calota craniana quando vamos ter os distintos como vou dejar mais simples para vocês,
alteraciones en el diámetro y también en los ejes de la calota craneana. Justamente también, además de una mudanza de forma, o también cuando presenta hundimiento o también protuberancias, por así decir. E órgãos sensoriais, como os ojos, nariz, ouvidos, da cavidade oral, assim como já também tinha nombrado anteriormente. Então, começamos com a forma general da avaliação, que vai se realizar primeiro mediante a inspeção e, posteriormente, com a palpação do que seria a calota craniana junto com o coelho cabejudo. Mas primeiro vamos orientar o que seriam as medidas que estão em cima do que seria o crânio. Primeiro vamos ter as medidas, ou os ejes, de qual temos dois, que será o eje transverso e o anteroposterior. E depois o que seria o perímetro, que vai dar a forma, o volume do crânio. Primeiro vamos ter o que seria o índice cefálico, que vai ser na relação entre o diâmetro transverso, que seria justamente acá como está na imagem, e o diâmetro anteroposterior. Isto vai ter justamente um valor que pode ser medido com fitas métricas ou o que seja, ou outros aparatos médicos para isto, até mesmo por exames de imagem podemos ter esta noção, e que vai ter um valor normal na população geral, e também vai ter suas alterações. A primeira seria a dolicocefalia. A dolicocefalia, por el término dolico, é tudo que é alargado. Então, vão ser pessoas que vão ter um eje anterior-posterior mais proeminente, o que seria uma cabeça um pouco mais larga e estreita. O mesocefálico, que é a maioria das pessoas, é o que tem a proporção entre essas duas medidas. Então, é um crânio de forma mais arredondeada. E o braquicefálico já vai ser um pouco mais distinto, porque vai ser uma cabeça, um crânio um pouco mais curto, mas pelo mais ancho. E hiperbraquicefálica é basicamente uma medida muito mais para o que seria a macrocefalia, será uma enfermidade que aumenta o volume do crânio e, consequentemente, dos diâmetros transversos e anteroposterior, consequentemente. E vai ter seus valores normais. Tome em conta o que seria o valor do mesocefálico de 75 a 80, pode variar segundo a bibliografia. Tolico, tudo que está por debaixo de 75, e braque, tudo que está por cima de 80. Acá a imagem mostra muito bem isto acá. Primeiro com o dolico cefálico, justamente com a flecha anteroposterior na imagem de perfil do crânio, e o braquiocefálico na mirada frontal. Aí chegamos também a algumas alterações também, e não só as típicas, como já vimos anteriormente, que seria a turricefalia e a craniostose. Ambas vão responder ao que seria um cierre temprano das suturas do crânio. Aí sempre se recuerde bem que os ninhos, justamente quando nascem, não têm justamente os pontos de contato entre os huesos do crânio cerrados. Vão ter justamente pontos de, por assim dizer, abertura, onde estão um pouco mais flojos, llenados com tecido fibroso, que vai permitir justamente o crescimento do cérebro junto com o crescimento do crânio. E, justamente, a partir dos 2 aos 3 anos de idade, vão ter esse cierre completo. Em alguns ninhos pode passar um cierre mais temprano. Isto vai limitar e alterar a forma da cavidade cranial e, consequentemente, também, isso dificulta muito para a massa cerebral também poder crescer. E acabam justamente tomando essas formas mais alteradas. Acá, como vemos em tubo encefálico, onde parece que a parte posterior da cabeça queda completamente reta e aplastada. E acá temos uma curvatura mais estreita também, que não toma muito em conta o que seria o perímetro, ou o que seria também essa forma redondeada normal que o crânio deveria ter. É por isso que se descreve como tubo encefálico, por conta dessa punta que pode surgir acá. E isto é por um cierre temprano do que seria a sutura sagital, que está entre ambos os ossos parietais. Acá a outra imagem seria a craniostose, já é um defeito congênito, onde não é específico qual ponto das suturas que cerrou tempranamente. Acá mostra na imagem onde vamos ter um cierre temprano entre as suturas que estão entre o occipital e o parietal, ou a parieto-occipital, e justamente unilateral, como está na imagem. E acaba justamente colocando uma forma mais abultada lateralmente no crânio dele, nesta imagem. Aí, então, vamos para o volume do crânio. O volume ele pode ser medido justamente por algo chamado de perímetro, que vai tomar em conta o que seria a circunferência do crânio. Então, também vamos ter os transtornos onde vamos ter um crânio mais aumentado de tamanho e diminuído. Ou seja, o que seria a macro e microcefalia, como já devem ter escutado esses termos anteriormente. Aí, dentro do estudo da embriologia, quando temos um falho em crescimento ou formação do tubo neural, onde, consequentemente, vamos ter um defeito congênito, como está cá, onde vamos ter uma agenésia, ou agenésia do que seria uma ausência parcial ou total do cérebro e do crânio. Ou seja, o ninho nasce com uma face um pouco mais
peculiar característica e basicamente com um crânio muito, mas muito reduzido de tamanho, quase que aplastado, por conta justamente da ausência do cérebro. E acá justamente pode encontrar também, todos esses valores dependem da bibliografia que saque, mas sempre vão ser valores muito cercanos aqui, que eu estou mostrando para vocês. Que um recém-nascido pode nascer com cerca de 34, 35, 36 centímetros, que é um perímetro promédio, do que seria justamente a forma do crânio. Aí, dependendo do crescimento do ninho, vamos acompanhando isto, justamente, para ver. Aí vamos ter valores de 48 e 50 e progressivamente assim, hasta chegar na idade adulta, onde vamos ter entre 55 e 60. E também se recuerdem que os homens e as mulheres também têm suas diferenças enquanto à forma do crânio. Os homens quedariam em torno de 55, 60, as mulheres podem encontrar como 53 a 57, então isto varia um pouco. E acá, respectivamente, temos as imagens que vamos demonstrar. A primeira, que seria uma macrocefalia, onde se mira muito bem acá, o que seria essa forma muito mais proeminente, alargada e também aumentada, anterior-posteriormente, o que seria o volume do crânio do menino. E acá, ela mais reduzida, como está acá na imagem ponteada, vai mostrar justamente o que deveria ser o tamanho normal, e acá a diferença, como está na imagem. Aí vamos para o cuero cabeludo. Acá, además de la inspección, vamos ter também a palpação, justamente, do pelo. E vamos, primeiramente, observar alguns aspectos, que seria justamente a distribuição do cabelo, se llena completamente o que seria a calota craniana, se vai ter áreas onde vamos ter uma mala presença ou mesmo um malo crescimento do que seria o cabelo, aí vamos chamar isso de alopecia, e a própria alopecia tem vários de seus padrões de apresentação. Como acá, que seria a alopecia androgenética, que seria basicamente, isso se quer melhor nas mulheres, para se ver, porque justamente na parte central acá do crânio, acaba justamente tendo uma zona de mal preenchimento, por assim dizer. É bem característico isto. A alopecia areata, que seria em certos pontos lejanos do crânio, a difusa, que é uma das mais comuns que tem, onde começa uma perda de cabelo progressiva, que vai desde o centro até a periferia, e acá as associadas também ao que seriam os processos inflamatórios infecciosos, e principalmente por hongos. As foliculites também podem ser processos bacterianos. E aquelas que são associadas mais a lesões, como o que seria de lúpus eritematoso discoide, que é uma variante da enfermidade chamada de lúpus, que é uma enfermidade inflamatória autoimune contra o que seriam antígenos próprios do indivíduo, que podem acabar afetando o que seria o couro cabeludo também. E também a psoríase, que seria basicamente o crescimento de placas escamosas, também frente ao que seria a resposta autoimune do indivíduo, frente a algumas partes e apresentações em la piel. E o que seria a piel que está por debaixo do cuero cabeludo. Então, además dessa distribuição, vamos mirar o que seria a densidade, a presença de alopecia, como está aqui na imagem, descamação, lesões cutâneas, massas ou tumores, como está acá. Mas esta parte aqui que seria, estes tumores é muito mais difícil de ocorrer. Aí que demos com a parte que eu propositalmente deixei separado, por mais que vai ser parte do que seria o exame da cara, mas eu prefiro explicar separado porque os olhos são quase que uma síndrome completamente separada das demais. Então, vamos começar em partes e um pouco mais de atenção. Primeiro, que os ovos, por serem estruturas pares, assim como qualquer outra estrutura para do corpo, teremos que evaluar um pouco mais com cuidado, que acabamos medindo o que seriam as comparações entre um ovo e outro, que vai nos ajudar a também plantear o que seriam as possíveis causas. Então, primeiro começamos com o que seria a posição dos globos oculares. Em si, os globos oculares têm que estar centrados em que seria a órbita, e sempre tome em conta que centrados não significam completamente alinhados ou retos na imagem, porque é normal que o globo ocular ele tenha uma certa inclinação nas órbitas, que não é uma angulação de 90 graus, eles estão levemente inclinados hacia a diagonal. Mas, pero, justamente, quando vamos ter a posição central na órbita, estamos falando que seria uma saída do ojo ou uma retração dentro da cavidade orbital. O que seria, respectivamente, uma protusão ou retração, ou mesmo desviação do globo ocular, que é chamado de estrabismo. Primeiro vamos com os exoftalmos ou proptoses, que seriam basicamente uma saída do globo ocular hacia adelante. Isto é muito comum de uma enfermidade chamada de enfermidade de Graves, que é basicamente um transtorno da glândula tireoide com um hipertiroidismo, que tem um caráter também autoimune de anticorpos contra a glândula tireoide, mais especificamente contra o receptor do TSH,
E justamente esse mesmo cascada autoimune também acaba se afetando no que seria da parte retroocular, com a infiltração de algo chamado de mucopolissacáridos, edema, o edema retroorbital, do que seriam os tendões dos músculos externos do ojo, que acaba justamente se acumulando na pressão posterior, que acaba empurrando o globo ocular hacia adelante. Aí pode também ter outros processos automotores retroorbitários, processos inflamatórios, enfermidades infecciosas que poderiam também promover esta mesma saída. Mas é muito mais comum que seria a enfermidade de Graves. Vamos ter outro transtorno chamado a hora de enoftalmos, onde vamos ter um desplazamento posterior do globo ocular, como se alguém estivesse sacando o globo ocular hacia dentro da órbita, que pode ser muito comum, do que seria a síndrome de Claude-Bernard-Hanner, onde basicamente vamos ter uma afectação, bastante destruição, do que seria a cadena simpática ganglionar cervical, que acaba promovendo justamente esta retração, e também os traumatismos orbitais. Aí chegamos para o que seriam as desviações de eje, não de posição, que seria basicamente o estrabismo. Vamos ter tipos do que seria a cor convergente, divergente e vertical. Acá nas imagens isso queda melhor de entender. Acá. Acá justamente esse desplazamento da íris da pupila hacia o que seria a linha média vai ser um estrabismo, ou como está acá, esotropia convergente, ou seja, está se acercando à linha média. E se a pupila e o íris estivessem acá, na periferia, seria uma divergente. E acabamos tendo o que seria o estrabismo vertical, onde a pupila da íris se mueve hacia arriba ou hacia abaixo. Aí acá podemos mirar muito bem o que seria também o exoftalmos, este paciente que possui a tireoidopatia de Graves, onde a imagem de perfil é muito melhor para que vocês notem acá, que seriam as retrações do párpado, principalmente o superior, e a saída do globo ocular. E esta imagem abaixo, destacada como imagem D, que seria basicamente a síndrome de Claude-Bernard-Hanner, onde vamos ter acá, onde o párpado superior parece estar um pouco mais uma posição abaixo do que deveria estar, mas está em posição normal. O que passa, o que seria é a retração do globo ocular que dá essa impressão. Tá? E acá seria basicamente uma imagem para que vocês tenham noção, também para usar como comparação, o que seria a posição e também a parte externa, normal do ojo, onde vamos ver bem a posição dos párpados, a hendidura palpebral, o que seria o íris, a córnea, o limbo que existe entre justamente a íris e a córnea, e também a posição da pupila. Aí, digamos, em uma simetria. Simetria é basicamente uma comparação de posição e forma de los ojos, que também pode estar justamente alteradas. E justamente em estas enfermidades, como eu já mostrei, acá seria uma perda de simetria, uma perda de simetria por conta da desviação do eje. Acá seria uma perda de simetria por conta justamente da posição dos globos oculares. Então, simetria é sempre comparação de um com o outro. E acá temos várias causas também do que seriam as perdas de simetria, como, por exemplo, o que seriam as parálises do nervo facial, como já devem ter aprendido, onde basicamente temos paralisada a parte inferior, contralateral à lesão, mas tipicamente pensem o que seria na parada da hemicara, ou metade de uma cara, onde basicamente vamos ter uma dificuldade para a movilização também dos párpados, e por conta disso, podemos ou não ter processos irritativos em el ojo, hasta mesmo para cerrar da hendidura palpebral, e teriam essa perda de simetria. Na síndrome de Claude-Bernard, na ptose palpebral, quando temos a caída justamente do párpado superior, e a anisocoria, que seria a diferença de tamanho entre as pupilas. Agora vamos para a apertura palpebral, como eu nombrei, onde as principais alterações seriam justamente a ptose palpebral. Pode ser congênita, que é mais difícil, quando o párpado naturalmente já é um pouco mais caído, mas as adquiridas que são as mais interessantes do ponto de vista celular, onde vamos ter a pitose aponeurótica, e se fiquem bem em esta, porque esta é normal, é do próprio envelhecimento. Os pacientes mais anhosos podem ter justamente os párpados bilateralmente mais caídos e é normal para eles. Aí também temos que diferenciar com o que seria o órgão patológico. Seria justamente a parálise do nervo oculomotor, que é responsável da sua parte somática de inervação, de inervar o párpado superior. Temos também transtorno deste nervo com ter uma caída do párpado superior, por conta disto. Da miastenia graves, que aí já seria bilateralmente, o que seria essa fadiga muscular, ou mesmo, no caso da miastenia, querem mais com essa palavra, a debilidade muscular, que justamente os pacientes, quando chegam no final do dia, por conta justamente do uso excessivo dos músculos, acabam tendo laptose palpebral.
y sus pacientes inclinam a cabeça hacia atrás para poder mirar melhor o que está hacia adelante por conta disto. Aí temos outras como a hipercalemia, que seria o excesso de potássio, que também causa esses transtornos justamente de despolarização dos músculos e pode justamente levar à queda do párpado. Edema palpebral, que já não seria um problema do párpado em si, mas que responde a essa enfermidade, mas justamente que ocluiria o que seria a abertura palpebral. E mais dificilmente o que seria o botulismo avançado. Aí vamos para o que seria o aumento da hendidura, como estava na oftalmopatia tireoide de Graves, como eu também já mostrei. E lagoftalmos agora já é a impossibilidade de cerrar completamente os párpados, ou seja, os pacientes têm a mobilidade, têm a posição normal, incluso, dos párpados, mas não conseguem cerrar completamente a hendidura. Isto se vê justamente numa parálise de nervo facial, é um signo bem clássico. Acá seria basicamente um exame normal de avaliação do que seriam os párpados e também de sua hendidura. E acá, na primeira imagem com a pitose palpebral esquerda de um ninho, provavelmente por lesão do nervo oculomotor, e acá o que seria o lagoftalmos. O ninho consegue cerrar um olho, mas quando intenta com o ojo da direita, não consegue por conta dessa diminuição da mobilidade dos párpados. Aí chegamos para algo também chamado agora de mau posicionamento palpebral, onde os párpados vão ter justamente sua posição, por assim dizer, normal, mas vão ter seus bordes invertidos ou invertidos, como por exemplo no que está no entrópio. Entrópio seria quando justamente o borde palpebral se vuelve hacia dentro. Justamente acá se mira bem por las pestañas. Como parece que estão tocando o ojo e incluso inflamando o que seria a córnea. Seria uma queratites, que causa um dolor, um incômodo, um queimação em el paciente. E acá, o que seria o ectrópio é quando esse borde se vuelve hacia afuera. E ambos vão promover os mesmos transtornos irritativos nos olhos. E as inflamações palpebrares, que é um pouco mais difícil, se recuerdem agora um pouco de lo que seria a parte histológica, que os párpados têm o que seria as glândulas que estão hacia afuera, que seria el de Meis, e a glândula que está hacia dentro, que seria de Meulbohm. Essas glândulas podem se inflamar, principalmente por transtornos ou enfermidades bacterianas. Inflamam estas glândulas e quedam assim ressaltadas acá. O orzuelo seria quando temos a glândula de Meis hacia afuera, a inflamação desta glândula, e meubônio hacia dentro. Mira bem acá. Este aglutamento seria justamente a inflamação desta glândula. Aí chegamos no que seria o tópico mais importante da parte do ojo, que seria o ojo rojo, que é basicamente onde eu tenho um pequeno foco, um grande foco de hemorragia em los ojos, ou incluso processos inflamatórios que vão dar o aspecto de um enrojecimento ocular, mas que se dê para la vasodilatação e inflamação de alguma das partes que constituem os ojos. Aí vamos ver que é um signo justamente clínico caracterizado por la hiperemia ocular. Aí vamos ter uma divisão, que seria a divisão benigna e la grave. La benigna é quando eu tenho um transtorno que não vai comprometer a visão, não vai comprometer justamente sistematicamente o que seria a função dos olhos. Então, vamos ter mais classicamente a conjuntivitis, uma hemorragia subconjuntival, como estava aqui na imagem, que é basicamente responsiva a traumatismos, onde basicamente vamos ter um foco hemorrágico que está acá sobre a esclera e que vai ser reabsorvido com o tempo. Não causa transtorno nenhum para o paciente. Não, nem sequer se necessita tratar. E o ojo seco, que seria a xeroftalma, onde vamos ter transtornos das glândulas lacrimais que acabam justamente dando um aspecto mais seco e irritativo em el ojo por conta dessa falta de lubrificação. E o ojo grave, que aí sim, já seriam transtornos inflamatórios das capas que constituem o ojo, como a córnea, que seria as queratites, uveites, que seria a parte média da camada, um pouco do que seria a íris da coroides, a episclerites, que seria a esclera, perdão, e o glaucoma agudo, que já seria uma lesão das células que atuam reabsorvendo o líquido intraocular. Quando essas células estão danhadas ou estimuladas a não cumprir sua função, acabam se acumulando justamente líquido dentro dos olhos e isso aumenta a pressão intraocular, causando um dolor muito significativo no paciente. E também a diminuição, que seria a agudeza visual, por conta disso. Aí este quadro está em a gente muito bueno para que vocês estudem, que basicamente lista o que seriam as principais enfermidades e também a comparação entre cada uma. Vamos quedar um pouco mais com o glaucoma agudo e a litociclitis aguda agora, para quedar um pouco que já seriam os transtornos mais importantes dentre esses quatro.
Acá, ambas vamos evaluar seguindo justamente esses parâmetros, que seria a presença de secreção, dolor, visão, córnea, a pupila, os vasos sanguíneos e outros sintomas. Acá em la secreção, ambas não têm secreção. Então, não vamos encontrar isso em el exame físico. Ambos podem se encontrar com um dolor intenso, moderado, mas sempre depende de como o paciente vai nos referir. Mas que é mais como que seria um dolor intenso em ambas. A visão também é mala, por mais que acá pode ser que é regular, mas quedem pela mala. La córnea acá, como justamente vai ter esse aspecto visual, nós outros quando estamos evaluando, que acá se diz que a córnea está opaca por edema ou, em caso da irido, pode ser edematosa. Ambos podem passar de um transtorno chamado de quimoses, que seria justamente o edema da córnea. Um dos fundamentais para diferenciar entre ambas é as pupilas, que será a midriasis e a mioses. Midriasis é todo ensanchamento ou aumento de diâmetro da pupila e mioses é a contração. Já é um bom signo que vai nos ajudar a diferenciar. Os vasos sanguíneos, ambos são descritos como alrededor del iris, e o glaucoma agudo pode aparecer o que seriam sintomas mais vegetativos, ou mesmo parasimpáticos, por conta da presença de náuseas e vômitos. Mas o principal diferencial estaria justamente acá, na pupila. Aí vamos para o que seria o mais benigno, que seria a conjuntivite aguda e hemorragia subconjuntival. De maneira geral, a hemorragia subconjuntival, como eu nome, é praticamente normal no paciente. E, claro, mientras o que seria a única diferença seria da inspeção. Nós vamos ter um pequeno foco hemorrágico, não mais. Isso podemos nem sequer precisamos tratar de paciente, isso vai sair de qualquer tempo. Pero a conjuntivite, sim, já seria uma informação, seria uma enfermidade. Onde vamos ter na secreção, se mira muito bem, isso sabe a los, que seriam os cantos de los ojos do paciente, um líquido um pouco pode ser transparente, um pouco mais blanquecino. O paciente não refere dolor, uma sensação incômoda, queimante, e o resto do exame em si é normal. E também tem os vasos dilatados, mas pelo que estão a los flancos, que não vão chegar justamente ao que seria eles. A diferença das duas enfermidades que estão acá. Aí, digamos, o que seria as conjuntivas, que seriam basicamente a mucosa, que vão recobrir o que seria a parte interna dos párpados e também parte do que seria da esclera, por dentro do que seria a cavidade orbital. Acá, a conjuntivitis justamente vai ter essas duas diferenciadas, dorsal e bulbar. La coloración es lo primero que nos llama atención. ¿Por qué? Porque algunas son muy específicas de algunas enfermedades, como sería la palidez, que es muy sugestiva de anemia. Ya en uno de los primeros puntos donde evaluamos en el examen de anemia justamente, para tener esse dato não confirmatório, mas indicativo. E petequias seriam basicamente quando temos fragilidade capilar. Os capilares podem estar danhados ou mesmo muito vasodilatados, permitindo o escape de hemácias ou eritrocitos, e isso pode nos dar alguns indicativos, dependendo do resto da clínica do paciente. Pacientes com plaquetopenia, seria embolização por endocardites, temos que contextualizar com o resto da clínica. Injeção conjuntival é o que também se pode ver na conjuntivite, como eu estava colocando, que seria enrijecimento do ojo por la vasodilatação. E a hemorragia subconjuntival também, como explicamos anteriormente. Acá, temos duas imagens que mostram esse contraste. Acá, em la esquerda, o que seria a conjuntivite. Acá, mire muito bem como os vasos não chegam ao íris. Mostra muito bem isto. E acá a hemorragia subconjuntival, que é basicamente o foco hemorrágico, que acá está acompanhando também do hematoma do que seria da cavidade orbital. Isto é muito indicativo também de um traumatismo de fossa anterior, da fossa craniana anterior. Se teremos a imagem do outro ojo do paciente para poder comparar com a simetria, se bilateralmente aparece isso, é muito indicativo de um traumatismo de fossa cranial anterior. Aí pode encontrar isso como signo de ojos de Mafashi. Aí quedamos com a esclera, que é justamente a capa fibrosa mais externa do lobo, que dá justamente esse color blanquecino. Aí, primeiro, basicamente, a esclera são as alterações do que seria de color. Onde vamos ter a icterícia escleral, que seria basicamente o acúmulo da bilirrubina, ou mesmo da oxidação também da bilirrubina, quando está na parte mais conjuntiva, fibrosa, justamente de alguns tecidos, dá esse color amarelo, que é também um signo temprano, justamente a hiperbilirrubina e icterícia, associada às enfermidades hepáticas ou hemolíticas. Uma esclera azulada é comum e mais específica de alguns transtornos genéticos, como, por exemplo, a esteogênese imperfecta, onde vamos ter uma mala síntese ou até mesmo acumulação de certas proteínas que acabam dando este color também em algumas partes do corpo, principalmente na esclera, por conta justamente desse color branco e o contraste que quer.
por conta desta acumulação. E também, justamente, o que seria a hemorragia dolorosa. Acá, as duas imagens mostram muito bem isto. Acá una parte assim, ictérica, provavelmente por uma causa hepática, e acá um ninho que tem a osteogênese imperfeita. Se vê muito bem o que seria este fundo azulado em seus olhos. E acá, o que seria também a episclerites, que já não seria um foco hemorrágico, mas também para o risco por conta da inflamação. Aí chegamos no que seria a córnea. A córnea que é, por assim dizer, a parte mais anterior, externa do ojo, que é constituída por um epitélio completamente avascular, é a única parte do corpo que não tem vasos sanguíneos, isto porque absorve oxígeno diretamente do ar. Então, por difusão, já tem o oxígeno necessário para cumprir com as funções metabólicas da célula, pela produção de ATP, tudo. Em maneiras gerais, vai ser uma córnea transparente, lisa, brilhante, e tem justamente alterações seminológicas importantes. A primeira é uma que pode ser fisiológica, que consiste em esse anilho blanquecino, que é descrito como o arco senil ou perontoxon, que basicamente é mais nos pacientes anhosos. Ele justamente é a parte que recobre o que seria a córnea e um pouco do que seria a esclera, essa aproximação de ambos epitélios pode ter um limbo, que é chamado de limbo esclerocorneal, que à medida do envelhecimento isso pode fibrosar um pouco e queda como se fosse um anilho blanquecino ao redor da íris. Mas que também pode também observar-se alguns processos de dislipidemia e enfermidade cardiovascular, onde se acumula o que seria os lípidos em esta parte. Aí temos a alteração da forma, que seria o queratocornea, que é basicamente uma, vamos dizer, como sacar? Uma protusão, né? Quando a córnea queda com um aspecto mais, digamos assim, como se fosse uma torre piramidal, queda funilado justamente na córnea, como se quedasse com uma punta. Isso também, algumas pessoas têm outra alteração de forma, que é chamada de astigmatismo, para onde vocês também tenham, que é basicamente também, quando não é por uma ponta, mas quando a córnea nem perde sua forma normal. Acaba podendo quedar com certos abultamentos ou também retrações, que acabam dificultando o que seria o foco da luz na retina por conta disso. Queratites, como já tínhamos mirado antes, em horror grave, que seria justamente as inflamações da córnea. Acaba justamente dermatizando e quedando com laquemosis. E as úlceras, que seriam basicamente lesões muito mais de origem traumática. Acá as imagens para mostrar. Que seria eleger um toxon. Acá o que seria na córnea, que passou mais por um processo de fibroses. Aí queda justamente com esse color se perde da transparência, que é muito mais branco, quase parecido com a esclera. Acá o que seria laquemosis, por uma conjuntivite, por exemplo, ou melhor, perdão, uma queratitis, onde justamente se perde a transparência e justamente o ojo parece bem inchado quando se saca os párpados hacia fora. E acá, isto que estão mirando acá, que parece um cor um pouco mais acarado, naranja, que seria basicamente signo de uma enfermidade, que é bem específico, que é chamado anilhos de Kaiser-Fleischer, que seria basicamente o acúmulo de cobre justamente em cilindro esclerocorneal em uma enfermidade de Wilson, que é uma enfermidade conhecida por acúmulo de cobre. E acá ele queratocorno, como eu estava explicando, que é justamente esse afunilamento acá. Se mira bem, a cor ele não parece completamente convexa ou redondeada, queda como se fosse uma punta. Isto é o queratocorno. Aí chegamos também em las pupilas, que seria basicamente que é o fim do exame del ojo, onde basicamente vamos ter acá. Que as pupilas, que seriam basicamente a abertura do que seria que está por detrás, por assim dizer, do íris, e que vai levar primeiro o que seria por detrás do corpo cristalino, que é basicamente a lente que temos em ojo que vai focalizar a luz hacia a retina. As pupilas então vão ser essa abertura, que tem um diâmetro normal de 2 a 4 milímetros. E, dependendo justamente de superar ou inferiorizar este limite, vão ser lamioses e lamiliados, como vamos mostrar acá. De maneira geral, vamos evaluar tamanho, forma, simetria, a reação à luz, justamente um ambiente bem iluminado vai fazer com que a pupila se contraia e um ambiente mais escuro vai ser com que se dilata. A midriasis, como está cá, seria esse aumento por, assim, em cima de 4 milímetros. Que é basicamente el glaucoma, como miramos acá, uma lesão do nervo oculomotor. Se recuerdem que este é o terceiro par cranial, vai carregar as fibras parasimpáticas, que justamente vão me permitir o que seria a contração da pupila, ou do músculo constrictor da pupila. Se justamente esse nervo está dañado e não pode levar a informação dessas fibras, a pupila, por ação do sistema simpático, vai se dilatar.
E também uso de fármacos midriáticos, ou que promovem o que seria a estimulação simpática ou serregulação parasimpática, e vão permitir justamente a dilatação da pupila. Depois, vamos ter a mioses, que seria essa diminuição por debaixo de 2 milímetros, já queda bem chica na pupila, e que vai ser muito visto da síndrome de Claude-Bellamy, como eu mostrei na imagem da mulher, onde justamente em el ojo que estava em el oftalmos retraído se via justamente a diferença entre as pupilas. Intoxicações por opioides também, a iridociclites, estávamos comparando com o glaucoma, e também tem fármacos que podem promover isso, como a pilocarpina, a morfina, o fentanilo também, que é um opiáceo, e a neostigmina, que se usa justamente para em enfermidade da miastenia graves. E depois vamos ter a alteração de forma da pupila, que é chamada de discórdia, perdão, de discória, e que pode justamente encontrar com irregularidade del borde. E a anisocória, que seria a diferença de tamanho comparativa entre as pupilas. Vamos acá. Que será este ovo da esquerda, que seria justamente um paciente que está com uma midriasis. Veja como a pupila está bem maior comparada a deste paciente. Está bem chica, que seria a miosis. A anisocória seria isto aqui basicamente. Veja como uma das pupilas está alterada e a outra não. Tem várias causas para isto. Uma, por exemplo, poderia ser uma lesão unilateral do nervo oculomotor, poderia ser também uma hemorragia intraparenquimatosa cerebral, pode promover isto. Aquela discória, que seria essa alteração de forma. Isso pode ser congênito, basicamente. E acá me lembrei que, além desse paciente estar com midriasis bem franca, eu coloquei de propósito acá para que mirem bem isto acá. Isto acá em el fundo da pupila, também seria uma alteração um pouco do que de sua expressão, é a catarata, que é basicamente a fibrose del cristalino. Onde basicamente o cristalino vai ter uma capa de fibras que acabam se depositando, por N motivos que sejam, e basicamente justamente queda com esse color blanquecino quando se mira o paciente, queda justamente com o íris e esse fundo da pupila blancos. Isto seria a catarata. Aí, digamos, por fim, este que seria o fim, então, o que seria a retina, que é a capa neurosocial e mais interna do ojo, onde basicamente são as células responsáveis justamente por la captação de la luz e justamente por la conversão, a transdução a um estímulo elétrico que é levado ao cérebro e formado a visão. Então, vamos evaluar algumas partes justamente da pupila. Um oftalmoscópio, que seria justamente o fundo do olho. Acá na esquerda, que seria uma imagem normal de uma retina, onde nos enfocamos em certas estruturas. Primeiro, que seria a mácula, que é justamente uma zona um pouco mais negra, que basicamente é onde é o ponto do eje normal dos olhos, é a zona de maior estimulação visual, por conta justamente dos ácidos lumínicos se concentrarem muito acá. Então, acaba quedando mais negra para não quedar super estimulada. Aí se vamos um pouco hacia mais medial, quedamos acá, e isto mais blanquecino, mais iluminado, que seria a papila ou disco óptico, que seria a origem do nervio óptico ou segundo par cranial. E alrededor dele temos os vasos sanguíneos que temos que observar. Todos que estão destacados acá, normalmente com um color um rojo um pouco mais escuro, são as venas, e mais claro são as artérias. Essa perda de relação, tanto de posição ou que seria também de color, se vê alterado em certas patologias, principalmente as hipertensivas e as diabéticas. E cada uma de elas tem uma classificação própria para isto. Aqui na classificação, se não me equivoco, é Wagner, que vai encontrar que seria para a retinopatia hipertensiva. Mas também procurem o que seria a retinopatia diabética. Isso eu vou mostrar muito o que seria a lesão cardiovascular. Acá miramos muito bem o que seria justamente uma alteração bem clara. E onde basicamente acá, mirem bem, se vamos comparar em posição, temos justamente este mais embranquecimento do que seria o color natural da vena e das artérias. E também mirem muito bem a perda de relação que tem uma com a outra. Acá estão muito mais próximas, também acá são mais afastadas. Isto responde mais ao que seria da hipertensiva. E também aqueles pontos de edema, que seriam esses pontos blanquecinos, e de microhemorragias. E também se pode encontrar assim um paciente diabético. Aí chegamos ao fim do exame do ojo, né? Que era separadamente, que temos agora com o exame semiológico de la cara. Em la cara, vamos primeiro ver o que já é o estudo das faces, como já teríamos mostrado, e sempre também se recolhe do estudo da face, e alguns aspectos que são basicamente compartilhados no seria o exame das outras estruturas que teríamos lembrado. Acá, nesta imagem, temos dois pacientes que ambas têm a assimetria facial, uma parálise espacial, então seria uma perda de simetria e mobilidade.
Pero la paciente de la derecha tiene una parálisis del nervio facial, o que seria o par número 7 de la derecha, e acaba quedando com o rosto paralisado. Acá seria uma paciente, mire muito bem acá, o que seria uma parálise congênita. Essa paciente já nasceu com uma perda de mobilidade em esta parte do rosto. Aí mire muito bem a diferença que tem uma com a outra. Acá mire muito bem acá. Esta acá é a parte paralisada da paciente. Por quê? Porque acá vejo a comissura labial desviada hacia um lado e a perda justamente do surco nasolabial, o nasogeniano, uma dificuldade para manter justamente o cierre da hendidura palpebral. Em la congênita, a paciente tem mais mobilidade comparado com esta, porque o nervo está totalmente sano. É mais um problema justamente para, por lo que eu procurei, esses pacientes que nascem com assimetria facial congênita, é um problema muito mais para as expressões faciais do que para a mobilidade em si. Mire que não parece ter uma perda de simetria muito marcada como esta paciente. Acá. Aí vamos um pouco para o que seriam os abultamentos dela cara. Principalmente acá, este paciente mansanhoso, em uma parte acá, o que seria a sua parte direita de seu rosto, vamos ter esse abultamento. Isso seria justamente uma inchação, um transtorno da glândula parótida. A glândula se incha todo e acaba justamente criando um abultamento. Provavelmente acaba por um processo neoplástico cancerígeno. E que é depois esse abultamento. Mas pode ter outras causas, como abscessos e tudo isso. E acá, como eu já tinha nombrado anteriormente, que seriam os ojos de mapache, acá, que é de bem. O sea, hematoma ou equimosis, perdão, bilateral dos ojos, por uma fratura da fossa cranial anterior. Aí quedamos com agora com a boca. A boca, primeiramente, também vai ter os mesmos aspectos semiológicos compartilhados com os demais, não vamos querer tanto a dizer como vamos evaluar, que sempre, quando se trata dos ojos, da cara, vamos evaluar a forma, coloração, simetria, presença de lesões. Aí acá, seria um exame da boca normal. Teremos justamente os lábios bem adoçados, não temos campos de color, nem alterações do que seria acá o ângulo de los lábios, nem nada. A paciente está normal. Aí quedamos agora com os campos de coloração e lesões frequentes que podemos ter. Acá, mire muito bem o que seria esta primeira imagem, um lábio mais azulado. Isto quer dar-se por conta de um signo chamado de cianoses, onde vamos ter um acúmulo de hemoglobina reduzida por em cima de 5 gramas por decilitro, que seria a hemoglobina que está sem oxígeno, ou seja, carboxigenada. Quando supera justamente esse limite de 5 gramas, acaba quedando acá. Isto basicamente seria um paciente com uma cardiopatia congênita, que já nasce justamente com problemas de mescla entre o sangue arterial e venoso, e a longo prazo podem apresentar acá, que seria a cianose labial, ou central, se querem dizer assim. Acá temos um paciente com herpes labial, justamente por el vírus herpes 1. Acá, não sei os telhos já não tiveram visto, justamente queda com essas lesões vesiculares populares ao redor dos lábios. Seria el herpes labial. Acá temos um paciente, acá, mire muito bem acá em el ângulo entre os lábios, que é um lábio que também está mais seco, todo, que seria um paciente com queilitis angular, que seria a inflamação justamente de los cantos de los lábios. Isso se vê muito bem em algumas anemias que têm origem chamada de ferropriva ou ferropênica, ferropênica. O déficit de hierro justamente ele pode generar isto como um sintoma. E acá seria um tumor labial. Então, são os tipos de lesões que podemos encontrar. Aí vamos para a caveira oral, onde vamos ter a língua. Aí a língua, sim, já é um pouco mais interessante de lembrar, porque tem mais transtornos, mais responsividade em enfermedades sistêmicas. Acá, primeiro vamos para o tamanho. El término macro já vai nos dar a impressão de que está falando de algo grande. Então, a macroglota seria aumento do tamanho da língua. Vamos poder observar a acromegalia, hipotiroidismo e amiloidose. Vamos ter justamente aumento de tamanho. Tu vai gerar problemas para o paciente hablar, para tragar, também para respirar. Também podem cursar com o que seria algo chamado de apneia do sonho, por conta disto, onde basicamente se interrompe a respiração do sonho, chamado de apneia, esta ausência de inspiração e expiração, e o paciente desperta justamente tossindo e com falta de ar. A atrofia lingual, que seria mais um transtorno neurológico, quando o último par cranial, o hipoglosso, pode passar por transtorno bilateral ou unilateral, isso gera um processo de atrofia, por falta de estimulação neurológica na língua. Movilidade também, por ele mesmo nervo, ou também por transtornos inflamatórios ou mesmo traumáticos na língua, poderia justamente causar dolor ou um incômodo que diminui a mobilidade da língua. Coloração, assim também como temos nos lábios, tudo que será a língua pálida da anemia,
roja por sería una inflamación de la lengua también, y la lengua negruzca, que sería básicamente un trastorno, donde vamos a tener una hipertrofia do que seria se habla das papilas filiformes da língua. E isso vai gerando uma acumulação de bactérias e justamente queda com esse color um pouco mais negruzco, que podemos ver acá. Isto acá. E isso aqui em contraste, o que seria uma língua com candidíases, que seria basicamente o acúmulo de um mongo chamado de Candida albicans, que basicamente pacientes que cursam com HIV, transtornos de imunossupressão, que prolifera justamente, que permite que aquela cândida consiga se reproduzir aí. A queda com esse color blanquecino. Acá temos também a língua normal, como teria mostrado, boa mobilidade, aspecto bem liso e também papiliforme, se vê muito bem que ser essas pontitas, em comparação acá com uma língua que é chamada despapilada, justamente porque a língua que é bem lisa e também inchada, parece dar essa impressão. Ao lado esquerdo vamos ter acá também placas brancas que são chamadas de leucoplasia, que é basicamente também um transtorno de hipertrofia de algumas das papilas, responsivo basicamente bem porque seria tabagismo. Aí mede muito bem as, não semelhança, mas ela diz como são distintos justamente a leucoplásia e a cândida, mas podem se apresentar de maneira semelhante. A diferença que tem é que a cândida albicans, ou a candidíase, pode ser raspada. Se pega um cotonete ou um aparatito e se raspa justamente essas lesões. Aí depois que se raspa, se tira justamente essa massa algodonosa branca, queda um pouco, umas lesões um pouco sangrantes. Mientras que a leucoplásia não se consegue raspar e queda com aspecto bem liso quando se passa o dedo. E por fim, a calque seria justamente uma língua chamada de língua grietosa ou geográfica, cara, que queda justamente com surcos entre algumas partes das papilas. Aí quedamos um pouco o com a nariz. O nariz não tem tantos hallazgos semiológicos em si, sacando pelo olfato, claramente, né? O processo de inflamação, infecção que dificultam o que seria a movimentação do ar e do olfato. De maneira geral, se evalua igual no resto do exame. E basicamente, os principais transtornos seriam da estrutura da cavidade, como, por exemplo, que seria a desviação do tabique, que pode gerar também certa disneia, ocupação de massas, como, por exemplo, os pólipos, que podem promover a epistaxe, ou sangramento por nariz, e também as enfermidades inflamatórias infecciosas, justamente quando promovem a perda de secreção por nariz. O que seria a rinorreia, justamente, que seria muito típico do que seria a rinite alérgica, quando se justamente perde muita secreção por nariz. La congestão, que seria justamente a inchação da mucosa do nariz, epistaxe da saída de sangue e a desviação do tabique nasal. Aí, por fim, chegamos no que seria o exame do cuello. Aí, o cuello também. Agora vamos sistematizar um pouco mais, que vamos também dar na inspeção e na palpação de muitas estruturas. Primeiro, vamos observar o que seria justamente a forma e o volume do cuello, ver se não tem uma perda de simetria, uma massa, retração, ou se o paciente não tem que adotar uma forma específica para o cuello para compensar alguma dificuldade que seja visual, ou mesmo por contratura muscular, onde o paciente tem uma parte, principalmente posterior, enrijecida do cuello, tem que adotar uma certa postura para aliviar o dolor ou acalmar. Ou também algo chamado de distonia. São pacientes que nascem com uma, ou pode ser com rento adquirido, onde vamos ter uma perda de relação entre a relaxação muscular de algum dos grupos musculares do peito e a contração de outros. Então, essa perda de contração e relaxação acaba também dando uma forma um pouco mais distorcida para o peito, que é chamado de distonia. Acá. Aí vamos recordar um pouco da anatomia, principalmente acá, essa imagem da direita, que será na parte anterior. Onde, basicamente, na linha média, vamos ter o que seria principalmente as vísceras que se encontram, justamente, ou parte dos sistemas que compõem o peito, já que o coelho vai ter o sistema respiratório, vai ter o sistema de parte do sistema digestivo, carotídeo, e a parte jugular, e também endócrina, que seria a glândula tireoides. Principalmente acá na parte anterolateral do peito. E na parte lateral, principalmente, sempre quedamos com a delimitação anatômica dos triângulos do peito, o triângulo anterior e o triângulo posterior, tomando em conta o que seria a divisão por externo cleidomastoide, a linha média que está anterior, e o borde anterior do que seria este músculo aqui, que seria o trapécio. Aí dividimos em triângulos. Cada triângulo vai estar ocupado por uma estrutura que seja muscular, visceral, como está acá, que seria o triângulo anterior. E na parte posterior, podemos contar parte do que seria o sistema venoso carotídeo, perdão, sistema venoso jugular e também das carótidas. E também com os gânglios,
linfáticos também que podemos encontrar aqui. Então, vamos evaluar também a movilidade do cuello do paciente, pedindo que flexione o cuello, que estenda, que mova hacia os lados. Assim também temos muita noção do que seria o exame de nervo acessório, esse é o primeiro par craneal, e também os transtornos musculares, que poderiam dificultar também a mobilização do cuello. Bom, aí vamos para a palpação do cuello. Não necessariamente é a primeira coisa que hacemos, mas é bom ressaltar isto, que seria o exame dos gânglios linfáticos cervicais. Principalmente por quê? Porque todo gânglio linfático vai drenar a linfa de uma parte do corpo e levá-la justamente ao que seria o ângulo júgulo subclávio, onde vai para o sistema venoso, para ser redistribuída novamente para o resto da circulação. Então, acá, esta tabla mostra muito bem o que seriam os grupos, perdão, e as estruturas a qual esses grupos ganglionares vão sacar da linfa, como por exemplo acá, os cervicais anteriores, também chamados de jugulares, que estão aderidos ao que seria a vena jugular, segue esse trajeto. Será a língua, as amígdalas. Então, se eu penso em las amígdalas, posso pensar que algum transtorno inflamatório das amígdalas poderia ser que esses gânglios se enchem justamente nessa localização. Então, por isso, dependendo da parte afetada, pode nos levar a buscar em el exame físico qual grupo ganglionar pode estar demonstrando os sintomas ou signos disto. Aí vamos para a distribuição. Temos os gânglios cervicais anteriores jugulares que estariam acá, adelante do esternocleidomastoideo, e os grupos cervicais posteriores que estariam acá, por detrás do esternocleidomastoideo. Aí depois vai ser mais indicativo a localização, como por exemplo, gânglios submentonianos que estão acá, sobre o mentón ou por debaixo do mentón, los submaxilares, que estão debaixo das glândulas submaxilares, dos gânglios occipitalis aderidos sobre o hueso occipital, mastoideios ou retroauriculares por trás do conducto auditivo externo, e os gânglios supraclaviculares. E se fijem muito bem nisto acá, o gânglio de Virchow, ou gânglio cervical supraclavicular esquerdo. Este é um gânglio, digamos assim, é um órgão diana, ou alvo de alguns processos neoplásicos, principalmente do pulmão e sistema digestivo. Como acá está o esôfago, o estômago e o pulmão, podem dar metástases, ou seja, focos neoplásicos em este gânglio. Então, quando encontramos isso em paciente que este gânglio está supraclavicular esquerdo está inchado, tem uma consistência mais dura, doloroso, possivelmente da palpação, temos que desconfiar de uma neoplasia. Desconfiar, não é indicativo direto, mas temos que desconfiar e procurar isto. Acá, todos esses gânglios, quando palpamos ou quando conseguimos palpar, vamos evaluar o tamanho, consistência, mobilidade, sensibilidade, aderência também a planos profundos. Gânglios dolorosos vão responder principalmente a processos infecciosos, os duros a los neoplásicos, como nombrei, e móveis mais blandos aos processos inflamatórios em si. Acá. Acá mostra muito bem o que seria a palpação também dos gânglios anteroauriculares, porque estão delante do que seria o pabellão auricular. Acá, o que poderia ser um submaxilar, acá, que seria a palpação do gânglio de Virchow, e acá os grupos cervicais posteriores, vamos estar lá embaixo. Ou melhor, perdão, anteriores. Aí vamos agora para um exame que é muito importante, que seria da glândula tireoide. Aí vamos falar de uma primeira víscera, se querem pensar assim. Que de maneira geral vamos inspecionar, palpar. A auscultação é um dado muito específico para alguns transtornos muito específicos da glândula tireoide. Então, eu vou estar disponível, mas claramente quer dizer inspeção e palpação. Primeiro, na inspeção, vamos procurar ver se o paciente não tem um abultamento ou que seria justamente uma protusão na parte anterior do peito. Nos poderia ser desconfiado do que será o bócio, que seria justamente esse ensancheamento, esse aumento de tamanho da glândula tireoide. As assimetrias, se o paciente tem enfermidades nodulares, poderiam ser essa perda de simetria entre os lóbulos, e se é móvel à deglução. Porque uma glândula que está muito parada, quando palpamos, do que não se move com a estímulo da deglução, tem que nos fazer desconfiar do que seriam as enfermidades neoplásicas da tireoide. Aí vamos para a palpação. A palpação, primeiro, que vai ser evaluada por detrás, mas também pode ser por delante do paciente. Vamos evaluar o tamanho, a consistência, superfície, se é lisa, nodular, sensibilidade, se duele ou não duele,
justamente a presença de nós e a movilidade com a deglução. Vamos pedir para o paciente tragar um pouco de água, que alcançamos com uma taça, e mantemos a palpação, para ver se a glândula se moviliza ou não. Vamos para as imagens para quedar um pouco melhor. Acá, isto seria um bócio. Isso seria uma paciente, se mirem bem a posição dos párpados e como os olhos estão saltados, seria a enfermidade de Graves, que seria um tipo de hipertiroidismo, onde se chama um transtorno onde a glândula tireoide está hiperfuncionante, seja por um estímulo ou o que seja, a glândula está produzindo e liberando mais as hormonas T3 e T4. E acá, para isto, a glândula tem que passar por um processo de hipertrofia e, de certo grado, de hiperplasia dos folículos. E acá miren com o peito da paciente, que é bem ressaltado na parte anterior. E não só buscamos o que seria esse transtorno da glândula, mas também dos transtornos compressivos, também, que esta glândula aumentada pode generar, como, por exemplo, o que seria a disneia, falta de ar, porque vai comprimir a tráquea. Se recuerda que anatomicamente está bem aderida à tráquea. Então, isso pode cerrar um pouco o que seria a luz da tráquea e dificultar a respiração do paciente. Vamos ter a disfonia, porque detrás do paciente vamos ter o que seria o nervo laríngeo recorrente, que vai inervar as cuerdas vocais. Então, o paciente pode ter mais dificuldade para falar. Isso pode ser na voz disfônica unilateral, quando é só um nervo, bilateral, mas vai ter uma alteração clara na voz. Podemos ter uma disfagia, que seria uma dificuldade em deglutir os alimentos, e que pode ser como os alimentos vuelven justamente por la boca, ou também hasta um ponto bem mais grave, que seria pelas cavidades nasais. Então, justamente, e que pode levar o paciente a ter transtornos respiratórios, por conta justamente de respirar, por assim dizer, que seria os alimentos hacia o sistema respiratório por conta disso. Isso seria a disfagia em si. Justamente porque ela vai chegar a comprimir o que seria justamente o esôfago, mas não necessariamente comprimir o esôfago. O esôfago tem que ter um certo distanciamento, uma certa mobilidade quando deglutimes, e a glândula tireoide aumentada pode impedir isso. E também pode ter outro, esse aqui, mais difícil, que é chamado de síndrome de vena cava superior. Aí, justamente, a glândula cresce hacia abaixo, adentrando no mediastino, para poder comprimir a vena cava superior. Acá temos a palpação respectiva do que será a glândula tireoide. Queda primeiro com esta imagem da direita, onde o examinador está por detrás do paciente. Aí, vai posicionar os dedos na parte posterior do peito e abraçar o restante do peito lateralmente hacia a parte anterior, onde está a tráquea. A tráquea vai servir como um ponto de referência com o restante dos dedos. Localizada a tráquea, sabemos que por em cima está o cartílago cricoides, essa parte do que seria a parte mais inferior dos cartílagos laríngeos. Se hacemos el cricoide, sabemos que a los lados, como está acá, os dedos do examinador ou do médico, está a glândula tireoide e seus lóbulos. Então, temos sempre esses pontos de referência para podermos ubicar melhor. E aí vai ser todos os passos do que seria a palpação. Da localização, consistência, se tem ou não sensibilidade, se é nodular ou lisa. Vai evaluar isto. Isto é chamado de manobra de Kerven. Querem com esse nome próprio da manobra, Kerven. A imagem ao lado é chamado de manobra de Lahey. Onde agora o examinador vai estar delante do paciente e vai posicionar uma de suas mãos também, tomando primeiro como referência o cartílago cricoides e vai desplazar justamente hacia um lado contralateral, porque está com o pulgar acá em este ponto. A mão, que seria em esse caso, direita do médico, está praticamente empurrando o cartílago cricoides da tráquea e também desplazando o que seria a tráquea, perdão, a glândula tireoides, hacia o que seria a esquerda, onde justamente está o pulgar do médico para poder evaluar o lóbulo esquerdo. Aí pode ser essa manobra ao revés para palpar o lóbulo direito, e buscando os mesmos hallazgos. Mas também acá temos muito mais noção do que seria a mobilidade da glândula. E acá, por fim, a auscultação, como eu teria nombrado, que seria basicamente alguns casos de hipertiroidismo, como a de Graves, onde a glândula vai estar tão hipervascularizada que pode promover um certo sopro. Os sonidos, justamente, dos vasos sanguíneos por conta da alteração do fluxo da sangue do interior do vaso. Mas é muito específico e difícil de encontrar. E acá eu coloquei, para que vocês podem pausar o vídeo, mirar bem, o que seria uma comparação entre hipertiroidismo e hipotiroidismo, quedando um pouco mais com a parte clínica. Porque ambos podem encontrar justamente com sua parte semiológica, evaluando a face do paciente, avaliando os transtornos também, como está cá. Ambos vão apresentar transtornos do sistema nervioso.
por exemplo, que seria muito os cambios de conduta. O paciente vai estar, por exemplo, em hipertiroidismo mais ansioso, mais irritado, nervioso, vai notar isto justamente, mas principalmente as pessoas que estão ali em torno vão notar isto, e se puede ter a oportunidade também de perguntar isto a essas pessoas, vai ter temblores, que é chamado de temblor fino, de alta frequência, no caso do hipertiroidismo. O que seria quase que o contrário em hipotiroidismo, se miram bem justamente, para hacer la comparación. En la parte cardiovascular, uno va a cursar con la taquicardia y otro con la bradicardia. Sempre pense que o hipertiroidismo acelera todo, basicamente o hipotiroidismo frena. Então, por isso que é assim, gastrointestinal pode ter aumento de motilidade intestinal, ou seja, uma hiperdeficação ou diarreia, e o outro vai ter estranhamento, que seria com a constipação. A pele está mais caliente, úmida, por conta que as hormonas tireoides são termogênicas, então estão aumentadas no generar mais calor, mais gasto de energia para as células, enquanto que a ausência desses hormônios vamos ver justamente o contrário, indo-se respectivamente. Então, é muito bem, essa tabla está muito boa para fazer uma comparação. Aí vamos quedar um pouco rápido com o que seria o exame de latrato. Latrato, de maneira geral, não tem tantos transtornos, e são basicamente de posição, onde basicamente vamos olhar muito bem o que será a posição, assim como o médico está fazendo, se palpa com o dedo, polegar e indicador, o que seria a posição de latrato. E se tem ou não uma certa mobilidade lateral também. Acá, a tráquea pode estar desviada, que é, vamos notar isso na palpação, não tanto em uma inspeção, o que seria por massas cervicais que podem estar crescendo, um bócio, como estava lá, um lado pode desplazar a tráquea. Alguns transtornos pulmonares, e isso já se entende muito bem, porque a tráquea descende hasta o que seria a altura da vértebra T4, se divide em os brônquios, ou em ponto de la carina, e alguns transtornos pulmonares podem você justamente sacar ou até mesmo desplazar a tráquea hacia um lado. Por exemplo, seria não quero tanto como significado agora, a telectase, a derrame pleural, pneumotórax, podem desviar a tráquea. Uma telectásia, basicamente, que seria uma condensação do pulmão, o parênquima que deveria estar aerado, lleno de aire, perde justamente esse acúmulo de aire nesse ponto, qual que seja a causa, que vamos deixar para as partes pulmonares do vídeo, e justamente acaba sacando, por conta de um processo de sucção, de uma pressão negativa, saca justamente a tráquea para o lado do pulmão afetado. E depois ele derrame pleural e pneumotórax vão sacar a tráquea para o lado contralateral, como se estivesse empurrando a tráquea para lejos dele. Aí, digamos, em os últimos dois, que seriam o exame das artérias carótidas e depois das venas jugulares. Respectivamente, as artérias carótidas se evaluam como qualquer outro ponto do pulso, como já temos nombrado nos últimos vídeos. É basicamente o mesmo, que será no mínimo a técnica de Freitas. Frequência, ritmo, amplitude, igualdade, simetria. E mirem como ele médico palpa a artéria carótida. É muito comum que pensem que se toca justamente em lado do coelho para palpar a artéria, mas o melhor seria cá, tomando em conta o músculo esternocleidomastoide, vão ter acá su borde anterior, e se palpa adentro deste borde. Aí se nota muito melhor o que seria a pulsação desta artéria. E mirem muito bem isso acá, principalmente em pacientes que têm problemas cardíacos ou mesmo mais viejitos, mais anhosos. Não palpem as duas artérias de uma vez. Isso vai despertar os reflexos parasimpáticos. Palpem uma e depois a outra. E a auscultação se coloca justamente no mesmo ponto onde se palpou. Aí sim, podemos escutar muito bem o que seria o sopro normal, que seria o sopro sistólico, diastólicos, que podem indicar justamente algumas patologias como a estenose, que seria a diminuição da luz da artéria, ou aterosclerose, que seria justamente uma placa fibrodepídica que está ocluindo a luz da artéria, e que também vai gerar uma turbulência que vai se promover com o sopro. E, por fim, o exame das venas jugulares é um pouco mais, digamos assim, trabalhoso, por assim dizer, tem toda uma técnica para isso, porque justamente as venas não têm impulso, não são bem percebidas por la palpação. Então, primeiro, deixamos o paciente acostado na posição de 30 a 45 graus, por assim dizer, mas é justamente o rango que podem encontrar, e vamos pedir que o paciente primeiro movilize sua cabeça hacia a esquerda, para deixar justamente agora cá, a jugular direita mais exposta. Aí acá, podemos notar o que seriam as distensões jugulares, que são muito responsivas às enfermidades ou transtornos do que seria as cavidades direitas do coração. Como seria a cavidade direita, tamponamento cardíaco, onde basicamente vamos ter acúmulo de sangue
ou mesmo de líquido pericárdico em excesso, mas aí se chamaria derrame pericárdico, que vai justamente comprimir el miocárdio. Pense, temos el pericárdio e el miocárdio. Se acumula muito líquido, sangre em esta parte, justamente na diástole, que é o ponto onde o coração tem menos pressão, este líquido justamente aprieta o miocárdio e impede que a sangre que deveria estar chegando justamente na diástole chegue com uma tranquilidade, como se fosse uma resistência. Isso acaba justamente promovendo uma dificuldade para o esvaziamento da vena jugular. Aí acaba justamente se distendendo. E podemos pedir que o paciente respire hondo neste momento. Por se acuerda da fisiologia, em la inspiração, teremos justamente um aumento do llenado da parte direita. Então, justamente, se o paciente já tem um transtorno que impede esse llenado, vai distender todavia mais a vena jugular. Acá, isto que seria o pulso venoso, que é dividido em 4 ou 5 pulsos, eu vou deixar mais para o que seria a parte cardíaca, que vocês vão poder contextualizar melhor. Acaba quedando muito vago. Acá, temos uma paciente com uma ingurgitação jugular. O examinador pediu justamente o exame 30 a 45 graus com a cabeça inclinada hacia a esquerda. Aí mire muito bem a ingurgitação da vena. Essa aqui, mais precisamente, seria a jugular externa, que vai justamente se drenar em la jugular interna. Nós temos assim. Miramos muito bem acá, o que seria a sua ingurgitação. E acá seria um paciente com uma síndrome de vena cava superior. Aí mire muito bem acá. O que seria basicamente, parece que tem um abultamento acá, na parte direita do cuello, mas em realidade seria basicamente uma inchação, que é chamado de edema em esclavina. Basicamente por uma dificuldade de drenar de algumas venas, acaba promovendo um edema, justamente por la pressão. E acá mire muito bem o trajeto tortuoso das venas, que justamente acá em el membro superior direito, as venas são bem tortuosas, justamente essa a linha média, centro do corpo. Por conta que se a vena cava superior está com dificuldade para sua drenagem, ou hasta mesmo as venas, por conta disto, que drenam na vena cava superior, acabam justamente tendo um enlentecimento. A sangue queda um pouco mais estancada nessas venas e acaba distendendo-as. Acá. Este é um signo também da síndrome de vena cava superior, que é chamado signo de Pemberton. O paciente tem algo que está comprimindo ou apertando a vena cava superior. Quando mobilizamos os braços hacia arriba, apretamos todavía más a abertura superior do mediastino. Isso comprime todavía más a vena e promove a dificuldade para drenar as venas que estão sobre a face. Que assim, toda a drenagem da face, aí mirem como queda a diferença de color da pele do paciente. Está caindo à esquerda e na direita. Um signo bem específico do síndrome de vena cava superior, chamado de signo de Pemberton. E acá é uma técnica que utilizamos quando queremos saber em que lado uma vena está drenando. Então, basicamente, colocamos sobre uma vena que está bem visível, tortuosa, como está vendo na imagem da síndrome de vena cava superior acá, como se fosse essa vena acá, pensem desta maneira. Vamos colocar os dedos assim, os indicadores adosados um com o outro, e, apretando a vena, desplazamos hacia os lados. Isto vai ser com que tenemos, bloqueamos a drenagem venosa desta vena. E esta parte acá, da vena que está sem sangue, queda aplastada. Aí, então, retiramos um dos dedos e vemos se essa parte se llena ou não. O dedo que justamente sacamos e a parte se llena vai nos dar a direção de onde está justamente o fluxo venoso. Bom, aí seria basicamente o vídeo de hoje. Aí quedamos com o próximo vídeo, enfim, entrando no que seria parte da semiologia por sistemas, que vai quedar mais interessante. Ó. Hasta o próximo vídeo, espero que se encontrem muito bem.